E assim que eles terminarem, a gente vai ter a nossa closing ceremony, então eu peço que vocês fiquem também. A gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo aqui, do porquê que a gente faz isso e dos planos para os próximos anos. Galera, Marcelo Estevão e Luciana Servo. Muito obrigado. Nós não vamos ter moderador, então vamos tentar ser moderados nós mesmos. O tema dessa conversa é sobre como pesquisa econômica, como pensamento econômico ajuda na formulação de políticas públicas. Só quero dizer, só do lado pessoal, que primeiro, estou super agradecido pelo convite de estar aqui com vocês. Há 30 anos atrás, eu acabei o meu doutorado em economia nesse prédio. Quer dizer, então, para mim, eu venho aqui muitas vezes, mas nessa vez é particularmente... É muito emocional para mim falar numa instituição que mudou minha vida completamente. Né? Quer dizer, eu nunca pensei que eu ia passar a minha carreira toda nos Estados Unidos, quase toda, e meu tempo no MIT foi fundamental. Mas, enfim, então é ótimo estar aqui nesse prédio. Escrevi muito paper aqui nesse prédio, então... Eu diria, indo para o tema desse painel, eu diria que a teoria econômica é fundamental para informar a política pública, né? Especialmente se a gente for falar de desenvolvimento econômico, que é um tema que está aqui, parte desse painel, né? Eu diria que, de forma geral, a economia ajuda a pensar nos seguintes aspectos de política pública. Primeiro, eficiência. Quer dizer, um trabalho do economista que estudou teoria econômica e olha para os dados é pensar qual é a maneira mais eficiente de executar os gastos, ou de coordenar as receitas, ou de estabelecer qual é a melhor taxa de juros para a economia, ou com suas melhores políticas econômicas, dada a direção dos representantes democraticamente eleitos pela população. Quer dizer, então, a teoria econômica ajuda a informar o que a população mais ou menos decide que é o melhor para o país, porque escolhendo os líderes que tem, e o economista tem um papel, acho que, importante para ajudar a executar essa visão de uma maneira eficiente. Então, eficiência é um dos pontos. Equidade é um outro ponto que economista trabalha muito sobre equidade. Aqui a ideia é como avaliar e melhorar o impacto distributivo dessas políticas públicas. E a palavra avaliar é super importante, em particular no contexto brasileiro. Eu vou voltar muito ao papel da avaliação das políticas públicas como um instrumento de melhora da sua efetividade. Um terceiro tema que é muito comum ver economistas falando são de incentivos, né? Quer dizer, como é que a política pública incentiva agentes privados, agentes públicos, companhias a performar da melhor maneira possível. Quer dizer, muitas vezes, muitas das políticas públicas têm as melhores intenções, mas os incentivos estão errados, quando você vai olhar os detalhes. Então, o detalhe em política pública importa muito. Tem todo um campo em economia que estuda quais são os incentivos certos para as pessoas agirem da forma, entre aspas, certa. Então, esse é um terceiro fator que é muito... Um quarto fator que é muito comum, você vê economista falando da importância de política pública, é quando se lida com falhas de mercado. Então, as falhas de mercado são situações onde agentes econômicos estão interagindo, mas eles não incorporam o efeito das suas ações para a sociedade como um todo, porque no sentido privado faz sentido, mas para a sociedade como um todo é um mal. Então, a agenda do clima, por exemplo, é uma agenda crucial, onde a externalidade das atividades privadas é óbvia. Quer dizer, você produz um carro que é excelente, de muito boa qualidade, todo mundo quer comprar, mas você não está precificando no seu processo de produção o impacto que aquela produção tem, por exemplo, na atmosfera, na emissão de carbono. Então, de novo, a teoria econômica mostra que há jeitos de você corrigir para isso. Um deles é a precificação de carbono, que começa com a diminuição do subsídio ao consumo de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, essa é uma falha de mercado. Uma outra falha de mercado importante, onde economistas têm trabalhado bastante, são em relação a políticas para acabar com a discriminação ou de gênero ou racial.
Então, pode-se considerar isso como se fosse uma externalidade. Não é bem uma externalidade, é um viés de comportamento societal que, do ponto de vista puramente econômico, do ponto de vista social e psicológico, é horrível. Mas, do ponto de vista puramente econômico, é muito maléfico também. Porque você está basicamente alocando recursos de uma maneira muito pouco produtiva. Né? No momento que você fala que uma pessoa, porque parece diferente, ou porque tem um gênero que não é o que você quer, que você não vai contratar, mas aquela pessoa é mais qualificada, você está perdendo um potencial produtivo importante. Essa é uma agenda importantíssima para o Brasil, é uma agenda importantíssima para os Estados Unidos, uma agenda importantíssima para o mundo, e tem muitos papers acadêmicos que lidam com isso. Um outro aspecto de política pública, eu diria o quinto, é a diferença de impactos de curto prazo e impactos de longo prazo. Então, isso também é importante. Muitas políticas que, no curto prazo, podem parecer ruins. Por exemplo, privatização de uma empresa que é ineficiente, está sendo gerada de uma maneira ineficiente. No impacto, a tendência é que o emprego naquela empresa caia, o que é ruim. Né? É ruim para aquela população em particular e talvez para a produção daquele bem que está sendo produzido por essa empresa que antes era estatal. Mas, no longo prazo, você faz esse tipo de política e, no longo prazo, é melhor, porque você vai ter uma empresa mais bem gerida e vai produzir um valor econômico maior. Não estou dizendo que toda empresa estatal nessa situação, mas muitas estão. Então, essa ligação do custo de curto prazo e do benefício de longo prazo é uma coisa importante e muito difícil para a política entender. Eu já trabalhei no governo brasileiro, trabalhei em várias instituições multilaterais, negociando com diferentes governos de países diferentes. É muito difícil para a política entender isso. Aí tem toda a questão do ciclo eleitoral também. O último aspecto é da perspectiva global. Da mesma maneira que economistas trabalhando em política pública pensam nesse trade-off, que se fala, né, do curto prazo com o longo prazo, tem também a relação de como é que a sua economia nacional interage com o resto do mundo e como o resto do mundo afeta a sua economia. Então, aí eu queria falar um pouquinho do papel do Banco Mundial. Quer dizer, o Banco Mundial, ele entra nesses temas todos, mas, em particular, nesse aspecto da perspectiva global. O Banco Mundial apoia países diferentes, tanto fazendo pesquisa e análise econômica. Um exemplo recente relacionado ao Brasil é o relatório sobre a Amazônia, por exemplo, que foi publicado há uns meses atrás, que faz uma análise de quais são as melhores políticas públicas para que diminua o desmatamento, mas, ao mesmo tempo, produza atividades econômicas que ajudem a combater a pobreza na região amazônica. Então, esse é um exemplo de uma pesquisa e análise. E por que isso está ligado com a perspectiva global? Que muito da análise que é usada no relatório, ela vem da experiência do Banco Mundial em outras economias. Então, essa transferência de conhecimento de países diferentes é muito importante. Isso vale para o Conselho de Opções de Política Econômica. Todos conhecem o Bolsa Família, grupos do Banco Mundial ajudaram economistas excelentes brasileiros a formular o Bolsa Família e, ao mesmo tempo, times diferentes do Banco Mundial usam o exemplo da Bolsa Família do Brasil em outros países. Quer dizer, a inserção do Banco Mundial no Brasil ajuda o desenvolvimento econômico de outros países, porque o Brasil tem muito a ensinar. Né? Tem assistência técnica, que mesmo países grandes como o Brasil precisa de assistência técnica em áreas bem específicas. Eu sempre brinco que eu adoraria fazer uma assistência técnica ao município de Nova York, para ajudar como é que eles fazerem política pública para lidar com a questão da falta de habitação ou do incentivo ao trabalho, do negative income tax. Tem muito economista do Banco Mundial que poderia ajudar muito o governo americano, mas o governo americano não é um cliente do Banco Mundial. Mas, enfim. Então, eu acho que essa experiência mundial é muito interessante. Aqui a Luciana vai falar do papel crucial do IPEA, que é um think tank que vocês conhecem, um think tank enorme no Brasil. E só para acabar, eu queria falar também que nós temos um esforço muito grande, todas as instituições nacionais e multinacionais, a incorporar esses temas que não são tradicionalmente tratados por macroeconomistas ou por microeconomistas, como, de novo, o tema do clima. Então, todas as operações do Banco, e não é só o Banco Mundial, é o BID, o Banco de Desenvolvimento da Ásia, são bancos regionais, que também estão trazendo esse enfoque climático para todas as operações. E aí a questão é, de novo, como é que você alinha
essa prioridade climática com a prioridade de diminuir a pobreza, melhorar a distribuição de renda. Então, combinar as duas coisas é importante. Finalmente, esses bancos multilaterais, eles também têm um financiamento, que é importante para muitos países. Para o Brasil, é uma gota d'água, que é um país muito grande. O financiamento, em geral, quando a gente faz para países como o Brasil, é mais para dar um pé do Banco Mundial na operação. Por exemplo, teve uma operação muito interessante com o governo de Goiás, e a ideia, o governo de Goiás meio que sabia o que fazer, mas a ideia da gente emprestar, no momento que você empresta, o governo ele tem que entregar os objetivos daquela transação. Então, ter os técnicos do Banco Mundial ali do lado ajuda, inclusive, como se fosse, alguém falou aqui de accountability antes, de ajudar na accountability, para que aqueles resultados realmente apareçam. Então, a relação financeira do Banco Mundial com países grandes tende a ser mais como um pé de entrada para ajudar na formulação de política econômica. Bom, e no final, no debate público, né? Quer dizer, eu, quando estava no governo brasileiro, realmente me aproveitei de uma forma positiva do Banco Mundial, do escritório do Banco Mundial no Brasil. Na época, a gente estava discutindo a reforma previdenciária, que acabou sendo feita só pelo governo seguinte. A gente estava no governo Temer, foi feita pelo governo Bolsonaro, aquela reforma foi feita pela equipe do governo Temer, e o Banco Mundial tem um papel crucial escrevendo artigos, conversando com o Congresso brasileiro, mostrando que era naquela direção que a reforma previdenciária devia ir. Bom, deixa eu acabar aqui, eu estou mais interessado em ouvir agora como que o IPEA, na realidade brasileira, apoia todas essas questões gerais de política pública. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Primeiro, dizer que é um prazer imenso estar aqui participando da Brasil Conference pela primeira vez como palestrante. A primeira vez que eu vim falar em Harvard, na verdade, foi a convite da professora Márcia Castro, que, teoricamente, é uma área que era muito tranquila para mim, porque é a área de saúde. E quando eu cheguei de frente àquele grupo para fazer uma palestra em inglês, eu tremia igual a vara de bambu, o inglês não saía. No final, a melhor coisa foi o debate. A palestra foi bem confusa, mas, no final, saiu da Harvard Gazette falando uma coisa que depois eu vou reforçar aqui. Se querem tentar um sistema de saúde para países em desenvolvimento, inclusive para países desenvolvidos, pensem no SUS. Então, esse era o grande título, e eu vou dizer por que eu ainda acho que esse é um título válido até hoje, quando se discute desenvolvimento e políticas públicas. Esse instituto que eu venho, do qual eu venho, que eu estou presidindo, né, já estou lá há 26 anos, eu não sei o quão vocês conhecem sobre as atribuições, né? O IPEA é um think tank governamental que já tem 60 anos, faz 60 anos esse ano, e cujas funções são produzir pesquisas para informar políticas públicas. Tá? Essa é uma primeira atribuição. E eu digo informar e não basear, porque essa é uma diferença tênue, mas muito importante. A evidência, ela informa políticas públicas. O que baseia a política pública depois é entre a evidência e toda uma discussão de policy, politics, que, de fato, vai fazer com que a política seja implementada. Então, muitas vezes, a gente produz a evidência achando que aquela evidência que a gente produziu tem que ser implementada. Mas a primeira coisa é que não é a única evidência, existem várias evidências. E a gente tem que entrar num debate de política, efetivamente, para que essa evidência seja implementada. Então, o IPEA ainda tem esse diferencial. O IPEA entende que a evidência que ele produz tem que entrar num processo de discussão com os atores que efetivamente formulam e implementam políticas públicas para que isso aconteça. Então, a gente trabalha também com a forte assessoria ao Estado brasileiro na conversão dessa evidência num debate de politics, e que a evidência do IPEA é parte das evidências produzidas, não é a única. Além disso, a gente tem um papel importante no monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? Um dos órgãos que, dentro do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do governo federal, mais realiza avaliações para embasar decisões do governo sobre redirecionamento daquelas políticas dentro do governo. Então, hoje, dessas avaliações, 60% são produzidas pelo IPEA. A busca disso é para a gente, de fato, tornar as políticas públicas mais efetivas, né? Que elas sejam, de fato, efetivas para entregas de bens e serviços e também de direitos para os cidadãos brasileiros. E nada disso é possível se a gente não planeja. E uma das coisas que acontece é que, às vezes, a gente esquece da etapa de planejamento, tanto de médio e longo prazo,
como etapa essencial entre a produção da evidência, o pensamento sobre onde se quer chegar no médio e longo prazo, a formulação e implementação de políticas públicas, seu monitoramento e avaliação. Então, o IPEA trabalha nessas atribuições, trabalha com um quadro de servidores públicos, de bolsistas, consultores, e também junto com várias instituições nacionais e internacionais. A gente tem acordo com vários organismos internacionais, mas também com think tanks e instituições acadêmicas no mundo inteiro. Bom, nessa discussão do IPEA, um centro da discussão do IPEA sobre políticas públicas é a desigualdade. Então, o IPEA entende que, estando nos países com maior nível de desigualdade do mundo, a gente não pode fazer uma discussão de políticas públicas que não seja voltada para essa desigualdade. Só que essa discussão de desigualdade não é uma discussão só de desigualdade de renda. Tá? Tem uma discussão de direitos. E essa discussão de direitos e desigualdade, ela se junta para que você possa, de fato, formular políticas públicas que sejam mais efetivas. Nesse sentido, o lema, ou diria, a grande chave do IPEA nessa reconstrução das políticas do Estado brasileiro passou a ser a construção de um desenvolvimento inclusivo, sustentável e democraticamente construído. Tá? Então, esse tripé da organização da agenda do IPEA vai fazer com que o IPEA coloque como agendas principais para os próximos 3, 4 anos a discussão sobre sustentabilidade, que está dada aí, e como chave da discussão sobre desenvolvimento, a discussão sobre inclusão social e a discussão sobre políticas econômicas que sejam efetivamente focadas num crescimento econômico, que é a base também do desenvolvimento, mas que esse crescimento ele seja favorável a um processo de inclusão e de sustentabilidade de médio e longo prazo. Nesse sentido, a discussão sobre coesão social que está dada aí para a gente, ela também é uma discussão importante, porque é muito difícil você produzir evidências e debater essas evidências no mundo sem coesão social, onde a população está dividida nos seus processos de debate sobre evidências. Então, a gente vê que o processo de informação, de produção da informação íntegra, ele passou a ser, em si, um processo de debate. Né? E é necessário que essa produção seja colocada num debate coletivo e transparente, para que a gente, de fato, consiga fazer com que essa evidência informe não só a decisão política interna ao governo, mas a decisão pública. E aí, uma das coisas que para a gente é muito evidente hoje, tá, dentro do IPEA, é que não existe desenvolvimento, no seu sentido mais amplo, né, se não houver um tratamento das questões étnico-raciais e de gêneros no país. Não existe desenvolvimento só baseado no crescimento médio. A gente tem que entender as diferenças e a gente não está falando de minorias. Né? A população parda e negra no Brasil é a maioria, a população de mulheres é a maioria, e eles estão sendo efetivamente discriminados. Isso se reflete naquilo que o Marcelo já levantou, que é o fato de, do ponto de vista estritamente econômico, isso gera uma perda. Tá? E uma perda não desprezível. Tem estudos que mostram que só por você não aproveitar o potencial da população negra para o processo produtivo brasileiro, você tem uma perda de PIB potencial de 12%. Se você não aproveita o potencial das mulheres no mercado de trabalho e as discrimina, essa diferença vai de 4% a 17% de perda de PIB potencial. A gente está falando de crescimento econômico no seu sentido mais estrito. Se a gente está falando de crescimento econômico no seu sentido mais estrito, por que a gente não traz para dentro dos modelos de desenvolvimento, de políticas macro e de políticas de crédito, a ideia de que esses dois eixos têm que estar dentro da política? Esses dois eixos do desenvolvimento eles têm que ser incorporados na política. Então, não é à toa que a nossa agenda hoje, inclusive na política macroeconômica, envolve entender a desigualdade e seus efeitos sobre a política macro e da política macro sobre a desigualdade, mas também tentando entender como as questões de gênero e raça e discriminações étnicas aí contra as populações indígenas e outros tipos de discriminação afetam o nosso processo de crescimento econômico e, em si, também o nosso desenvolvimento. Tá? Então, dentro dessa agenda do IPEA, o que a gente faz é produzir esse conhecimento, produzir um debate em torno desse conhecimento e levar isso para políticas públicas. E aí, nesse sentido, o Brasil está num momento em que está se discutindo, e não é só no Brasil, né, e aí tem efeitos da globalização no mundo, que com a Covid, se uma coisa não ficou clara para todo mundo, mas está claro para muitos países, é que o processo de globalização, da forma como ele foi feito, ele colocou vários países em riscos econômicos estrito senso, riscos sociais e riscos de coesão. Então, nesse sentido, você já tem hoje aqui nos Estados Unidos um financiamento público grande para um novo processo de industrialização. Tá? É uma decisão do governo americano de avançar nessa discussão da industrialização. É uma decisão também dos governos da União Europeia e é uma decisão do Brasil.
certo? Precisamos pensar uma industrialização que seja inclusiva e sustentável, e como pensar isso em ambientes de restrição econômica e ambientes de polarização política que a gente tem e geopolítica que são bastante complexas. Então, nesse sentido, você está juntando um conjunto de instituições internacionais para se discutir como é que a gente trabalha o que em economia a gente chama de efeitos de externalidade ou spillover effects, né, os efeitos de transbordamento. Existe uma preocupação muito grande de algumas instituições e think tanks europeus, por exemplo, de não fazer o mesmo modelo onde os países desenvolvidos eles entregam os insumos para os países desenvolvidos continuarem se desenvolvendo, mas aumentando as desigualdades. Se tem uma coisa muito clara no mundo é que essas desigualdades não ajudaram ninguém. Né, que essas condições que a gente está hoje, de grandes processos de migração e de guerra, todas elas têm na base alguns problemas gerais, né, de outros, mas a desigualdade também traz um efeito muito importante nesse processo, e a desigualdade em todos os seus níveis. Então, existem instituições, hoje, think tanks na Europa, discutindo com instituições brasileiras, assim como nos Estados Unidos, para dizer o seguinte, que modelo de desenvolvimento a União Europeia pode trazer, cujos efeitos de transbordamento eles não sejam tão nocivos para os países desenvolvidos, que é fazer a gente exportar minério, pau e pedra para que aqui, sim, você faça o scaling up do valor adicionado da produção. Né? Ou seja, aqui você cria o desenvolvimento, onde você possa investir e lá você fica com os países com grandes dívidas, grandes endividamentos e sem capacidade de remunerar a sua força de trabalho adequadamente. Então, existe essa discussão de um novo modelo de industrialização que seja inclusivo, um novo modelo de industrialização que considere as capacidades dos países, mas também um novo modelo que considere, por exemplo, a transformação digital. Né? O modelo de transformação digital que está dado para o mundo desenvolvido não é o mesmo do mundo em desenvolvimento. E aí existe uma oportunidade para o Brasil, como um país de média renda, e como um país que está assumindo o G20, como um país que vai assumir a COP, e com várias potencialidades de ser o país do hoje, para essa discussão. E eu vou dar um exemplo que foi dado num evento aqui ontem. Né? Um professor aqui de Harvard disse que ele está trabalhando com algumas municipalidades no Brasil, que todo mundo tem telefone, e aí vocês viram também outra palestra dizendo que 100% praticamente da população brasileira tem telefone, mas vários desses lugares não têm conectividade significativa, ou seja, a banda de internet que chega lá, quando chega, ela mal dá para ser usada pela professora da escola ou ali por alguém daquela comunidade. Então, o que eles fizeram? Se tem telefone, tem a possibilidade de você tirar foto de uma redação. Se tem possibilidade de você tirar foto da redação, tem possibilidade de você mandar essa foto, quando tiver banda, em grupo, para aí sim uma universidade como Harvard e outras universidades ajudarem a aplicar aí na correção daquela redação e reduzir o tempo daquela professora e devolver resultados melhores. Então, são soluções que parecem bobas, mas que elas têm uma escala enorme num país como o Brasil, que tem 3.566 municípios com menos de 20 mil habitantes, na verdade, 4 mil habitantes com menos de 20 mil habitantes, em cuja maioria a conectividade ela não é instável. E também nas próprias grandes cidades brasileiras, onde você tem, como a gente viu aqui, várias comunidades que têm acesso à internet, mas não com a mesma qualidade, a mesma banda que tem nas regiões mais ricas das cidades. E aí você pensa isso em escala mundial, ou seja, a gente tem uma União Africana se fortalecendo como mercado, não só consumidor, mas como mercado político no mundo, e que está demandando uma nova relação com os países emergentes e com os países desenvolvidos, se impondo na discussão. E, quando eles se impõem na discussão, isso significa também que eles vão querer modelos que sejam mais afetos e mais relacionados ao seu modelo de desenvolvimento e não um modelo importado. E aí, nesse momento, um diálogo com o Brasil pode trazer oportunidades que a gente hoje não consegue ver. E aí eu vou voltar a um outro painel de hoje de manhã, que a pessoa falava assim, olha, eu vejo um potencial do Brasil desenvolver coisas que não são comuns hoje na inteligência artificial, que não são comuns na tecnologia nascente. A gente tem que ir para o incomum. É aquilo exatamente onde a gente pode atuar pelo nosso conhecimento na nossa realidade local e no nosso contexto. E eu vou trazer uma outra coisa para esse contexto. Existem vários estudos dessa universidade, do MIT, e de outras universidades que falam de racismo digital e algorítmico. Certo? O que é um racismo digital e algorítmico? É basicamente você olhar para um conjunto de dados que está sendo produzido e desconsiderar que aqueles dados foram produzidos por uma norma e padrão social que, em si, é racista, em si, é discriminatória. E você continua produzindo os algoritmos como se essa discriminação fosse só um viés, que ela não fosse um padrão social e uma norma social. Então, produzir tecnologias sem considerar que eu tenho
discriminações de várias naturezas é reforçar essas discriminações. E os resultados de estudos, de avaliações de impacto, estão mostrando que isso acontece. Então, a gente tem a responsabilidade social como país, e tem responsabilidade social como centro de incorporação de tecnologia, de produção de tecnologia, como a MIT, como Harvard, como Vale do Silício, de pensar uma nova industrialização e novos serviços que não incorporem essas discriminações. E isso tem que ser feito de duas formas, incorporando essas pessoas no processo de produção, ou seja, quando a maioria das pessoas que produzem são homens brancos e do norte, digamos, das regiões mais desenvolvidas, de fato, como é que eles vão saber o que efetivamente acontece lá em Paraisópolis, se eu que estou lá não sei? Se eu que estou lá não vivo em Paraisópolis o tempo todo, certo? Então, incorporar essas pessoas no processo é fundamental, ou seja, abrir essas empresas para que essas pessoas estejam nesse processo é fundamental. Mas, mais do que isso, é entender que os processos de incorporação de tecnologias, de produção que a gente está fazendo nesse novo processo de industrialização, nesse novo desenvolvimento tecnológico, ele será irresponsável se ele não fizer isso. E, no caso brasileiro, ainda mais complicado, porque, no caso brasileiro, a nossa juventude é 53% negra. E essa juventude negra, que pode ser qualificada para aumentos de produtividade da economia brasileira, ela está completamente à margem, ela está sendo discriminada, colocando escolas de baixa qualidade, participando de processos. Então, pensar como é que a gente vai incorporar essa juventude não é uma questão identitária, é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de pensar o crescimento do Brasil. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para aí, eu tenho que pensar que os países todos, inclusive esses, estão envelhecendo. E aí eu tenho oportunidades, na nossa discussão sobre o sistema de saúde, sobre o sistema de assistência, de desenvolver tecnologias que sejam adaptadas a esse processo de envelhecimento, e não pensadas simplesmente com um touchscreen que aumenta a tela. Eu tenho que, de fato, pensar tecnologias para o processo de desenvolvimento e que sejam incorporados em políticas de cuidado e outras políticas. Existe uma oportunidade gigante de mercado para isso, mas, para isso, a gente precisa, de fato, pensar a partir dessas realidades, e não como se o mundo fosse estável, que as tecnologias que eu estou desenvolvendo é para uma juventude que, no mundo inteiro, está diminuindo. Né? Então, nesse sentido, é essa agenda que a instituição traz para o debate, essa agenda que está sendo colocada no debate mundial. A gente hoje coordena os think tanks do T20, junto com o SEBRE e FUNAG, e mais 100 think tanks do mundo inteiro para pensar o G20. A gente está pensando na cúpula social mundial e vários outros eventos que estão acontecendo no mundo, não só a partir do IPEA, mas dessa interação internacional. E esse centro de pensamento, de formação aqui, ele tem responsabilidade sobre esse processo. Porque, senão, as desigualdades que aqui estão, porque aqui também tem muitas desigualdades, mas as desigualdades mundiais vão tornar esse planeta, basicamente, um campo de guerra o tempo todo. E não é isso que a gente quer. É isso. Muito obrigada. O que eu achei legal, eu falei na minha fala que eu ia falar mais de avaliação, acabei não falando. Mas o que é muito legal do trabalho de IPEA é essa missão de avaliar a qualidade de política pública, é uma coisa que é muito pouco feita, não só no Brasil, mas em tudo quanto é país que eu trabalhei. Muito poucos países olham política pública e falam, elas são realmente efetivas? Vale a pena o dinheiro que eu estou gastando nelas e continuar fazendo isso? Isso é uma área que economista ajuda muito. E o Ministério do Planejamento, hoje em dia, criou uma secretaria que tem uma secretaria de avaliação de políticas públicas, que é excelente. Então, assim, quando você pensa em política industrial, o que é crucial, o que a literatura internacional mostra agora, é crucial ter uma exit strategy, o que é muito difícil. Uma vez que você estabelece uma política que tem beneficiários, é muito difícil de winding down. Então, aí que é importante, o desenho da política industrial, os detalhes são importantes. Saber acabar os incentivos quando os incentivos não são mais necessários, quando os incentivos pararam de ser incentivos para direcionar uma atividade particular de uma forma mais produtiva e virou dar dinheiro de graça para o empresário. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado e depois avaliado, para ver se vale a pena continuar ou não, porque a realidade muda, as coisas mudam. Isso é muito difícil em tudo quanto é país. Né? E acho que no Brasil, em particular, tem muitos programas de subsídio, de incentivos, que sobrevivem, porque criou uma demanda para eles, independente da necessidade original, ou não existir mais, ou do programa não ser bem-sucedido em alcançar os objetivos. Então, eu acho que essa função de avaliação de política pública é super importante.
Eu acho que a avaliação ela é fundamental. Eu diria assim, a gente estava falando, inclusive, conversando antes sobre incentivos, né? Já tem várias avaliações que mostram quais os incentivos deveriam ser tirados de determinados setores produtivos do Brasil. Um, por exemplo, é na minha área, na área de saúde, que é a área que eu mais domino, que são os incentivos para a população brasileira rica, a parcela mais rica, ter plano de saúde. Certo? E existem vários estudos que mostram que isso é super regressivo, isso aumenta as desigualdades, isso deveria ser criado um teto para isso. Só que onde isso esbarra? Na decisão política, porque eu não consigo pegar incentivos para determinados setores e vou para o Congresso, e se aquele Congresso que está lá é um Congresso que as pessoas que têm um incentivo são a maioria daquele Congresso, eu não consigo avançar. Então, por isso que eu disse que a informação ela é fundamental para gerar o debate público, mas também a atuação nos espaços políticos ela é fundamental para que a gente convença aquelas pessoas que existem outras alternativas para o que ele está fazendo, que são melhores do que aquela alternativa que a gente está colocada hoje. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, uma das coisas que a gente está fazendo cada vez mais, que não era uma atuação do IPEA, é participar de audiências públicas no Congresso. A gente já participava, mas agora a gente colocou como uma forma de pensar. Né? Aqui nos Estados Unidos, isso é muito forte. Né? Os alunos de Harvard eles estão no Congresso, eles estão dialogando, eles estão fazendo do MIT também, de outras instituições. Né? No Brasil, a gente atua no IPEA muito no executivo e pouco nessa discussão, que é com quem, de fato, vai aprovar o fim dos incentivos, vai aprovar um programa de cotas, vai aprovar uma revisão de programas de Bolsa Família, vai, inclusive, aprovar, em momentos de crise, se eu tenho ou não um espaço fiscal para eu atuar. Né? E aí, nesse espaço fiscal que eu preciso para ele atuar, tem que ser entendido como investimento. E aí, na minha área de saúde, uma das coisas mais difíceis até a Covid, e continua sendo difícil, era entender saúde como investimento, saúde era vista como um gasto. Né? E aí não se entendia que o investimento em saúde era um dos investimentos mais efetivos. Aqui nos Estados Unidos se entende perfeitamente isso, apesar do sistema de saúde, me desculpem, não ser um exemplo para o resto do mundo, porque quem gasta 18% do PIB em saúde não tem os mesmos resultados que um país que gasta 12%, deveria olhar a eficiência do seu sistema, né, a efetividade do seu sistema. Mas, apesar disso, não vou entrar nessa discussão, porque eu não sou avaliadora do sistema de saúde dos Estados Unidos, mas, no caso do nosso Sistema Único de Saúde, existem várias avaliações de impacto que mostram que ele entrega muito mais do que o valor aplicado nele. Né? O Sistema de Saúde Público no Brasil tem 3,7% do PIB brasileiro, que, em relação ao PIB americano, é muito menos, em qualquer país é muito menos. O resto é gasto privado. Então, quem regula o mercado no Brasil é o gasto privado. Agora, o SUS tem uma potência maior do que o que ele está dado, porque na Covid, por exemplo, se a gente não tivesse os laboratórios públicos, se a gente não tivesse uma indústria que rapidamente se reconverteu, a gente teria tido um desastre muito maior. Né? Então, entender o Sistema Único de Saúde como um investimento é uma das grandes dificuldades, às vezes, quando a gente vai fazer discussão de políticas em geral. Né? E isso vale para várias outras coisas. Então, nesse sentido, a avaliação ela é fundamental, mas ela é uma parte de um processo de discussão de planejamento e discussão de políticas. E aí eu sempre digo, né, que eu fiz o meu mestrado na USP, fui trabalhar no mercado, em São Paulo, e eu achava que eu só tinha que entregar evidência. Até que a primeira reunião que eu tive com um determinado grupo enorme lá de São Paulo, uma grande empresa, eles falaram assim, mas o que a gente faz com isso no campo da política que a gente vai ter que fazer fora da empresa? Entendeu? E é essa pergunta que eu recebo o tempo todo do IPEA, do outro lado. Então, eu acho pouco provável a gente ter a questão de entregar a evidência sem entrar num debate também sobre como aquela evidência vai ser utilizada no processo de formulação e de decisão de qualquer lugar. Tá? Então, eu queria deixar esse recado também, que a avaliação é uma etapa fundamental. Sem ela é muito difícil a gente avançar, porque se a gente não avalia, não produz informação, etc., como é que a gente vai embasar as nossas decisões? Mas existem etapas seguintes que são tão importantes quanto. Certeza. Um outro tema que é interessante para o Brasil, de política pública, eu estava conversando com vários alunos, é impressionante como o Brasil é avançado na utilização de tecnologia. Por exemplo, o Pix, né, que a gente usa. Eu, quando vou falar com outros governos de outros países, todo mundo pergunta sobre o Pix. O governo americano me pergunta sobre o Pix. A minha mulher trabalha no FED, diretora do FED, ela me pergunta sobre o Pix o tempo inteiro. E não é só o Pix, são outros. O Brasil tem o maior número de contas de Facebook, é o segundo maior país com contas de Facebook do mundo. Não é o segundo maior país em população. Então, essa relação com a tecnologia no Brasil
é uma coisa que também pode ajudar a política pública. Por exemplo, dessa discussão da reforma tributária, né? Teve-se a primeira reforma tributária, é o que acabou sendo, enfim, tem coisas boas, coisas ruins, mas eu acho que já dá para pensar na próxima reforma tributária, né? Quer dizer, mudar o sistema tributário brasileiro para ser um IVA, né? um Imposto de Valor Adicionado geral, onde todo mundo paga a mesma alíquota. A alíquota é a mesma, para pobre, para rico, para todo mundo. Tá? Porque esse problema de você ter alíquotas diferenciadas para leite, por exemplo, é porque rico também compra leite, então você está subsidiando o consumo de leite de rico. Mas você fica com o problema de que esse imposto, como proporção da renda do mais pobre, é alto. Como é que se lida com isso? Já tem tecnologia que você pode, no momento que você compra o leite, tem um registro no seu, digamos, no seu Pix, e você imediatamente recebe um rebate do que você pagou se você estiver abaixo do nível de renda, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil tem tanta coisa que é benéfico para pensar no desenvolvimento sustentável e muito mais equilibrado, muito mais inclusivo, inclusive a tecnologia, essa característica essa coisa do Brasil descobrir quem é o presidente 1 hora depois que a eleição acabou. Um país de dimensão continental não existe no mundo. De novo, essa relação com a tecnologia. É um país de renda média, um país cheio de problemas, mas esse eu diria que é um ativo brasileiro. No caso, por exemplo, da reforma tributária, acho que isso tem que ser discutido mais. Tem maneiras criativas de melhorar o sistema tributário brasileiro, que é muito ruim, né? Assim, eu participei da reforma tributária na Índia, já trabalhei com vários países da África, trabalhei muito com os Estados Unidos, eu nunca vi um sistema tão confuso quanto o brasileiro, né? Então, eu acho que essa interação com a tecnologia é um outro ponto que é importante. E um outro ponto importante que é bem brasileiro é a matriz limpa, que a gente já viu falar muito aqui, a matriz energética limpa. Tem toda uma discussão no ambiente internacional da onde localizar atividade produtiva, de uma forma que é beneficial para o clima. Então, tem toda uma discussão de que as empresas têm que se mover para onde a energia é limpa. O Brasil tem mais de 90% da produção de energia elétrica é de origem limpa. Então, é um mercado que seria atrativo para as empresas virem se os incentivos estiverem bem feitos, né? Como a gente já falou aqui da importância do incentivo. Se o sistema tributário não for tão penoso para quem quer fazer negócio no Brasil, né? Se melhorar o nível de educação, ter uma educação mais direcionada para o mercado de trabalho, por exemplo. Enfim, tem uma opção de coisas que o Brasil tem que melhorar, mas tem 2 coisas fundamentais que eu acho que outros países não têm, que é a relação com tecnologia e a matriz limpa. E dentro dessa discussão aí, né, sobre geração de tecnologia, eu falo que o Pix ele revolucionou o mercado de pessoas excluídas do mercado financeiro brasileiro, né? Porque hoje você faz pagamento de qualquer jeito, em qualquer feira, em qualquer espaço da economia circular, solidária no Brasil, com uma facilidade imensa, né? E sem pagar as taxas de cartões de crédito, que no Brasil, para algumas pessoas, não só não tinham acesso, mas não tinham organização. Uma das coisas que eu acho nessa discussão que a gente está fazendo, né, da matriz energética limpa e todas as questões de reconversão, é que, de fato, a nossa produção primária ela ainda é muito carbono, né, ela tem uma emissão de carbono muito alta, né? Então, a gente vai ter que pensar e repensar essa produção primária, mas fazendo um processo de adaptação que existem investimentos mundiais, né? Não dá para chegar para nenhum país como o Brasil ou qualquer país do mundo e dizer o seguinte: mude o seu modo de produção, mas vocês pagam a conta. Não existe isso, né? Então, um exemplo é que o Brasil tem o minério mais puro do mundo em Paraopebas, e é um minério puro. A pureza do minério brasileiro, que é onde se produz uma parte do aço mundial, e que é tudo isso aqui, né, tem aço, ele pode ser produzido com hidrogênio verde. É um dos poucos minérios que pode usar o hidrogênio verde. Só que essa reconversão de planta da nossa mineração para hidrogênio verde, ela exige uma adaptação, não é só mitigação, ela exige um investimento, ela exige uma reconversão de matriz produtiva, né, e tudo isso também leva tempo. E a mesma coisa dos nossos modelos de transporte, todas as outras coisas que estão colocadas aí no processo de pensar os planos sustentáveis, que exigem que se pense isso de forma global, né, que não se pense só de forma local. E eu acho que a diferença, eu acho que tem 2 diferenças, e eu vou ressaltar aqui, que é uma diferença de um país que o Estado
pensa política pública, né, que o Estado é relevante para pensar política pública. Então, não existe, isso para quem estuda economia da saúde, vocês vão ver no primeiro capítulo que as falhas de mercado da economia da saúde faz com que o Estado seja um importante regulador na área de saúde, um dos mais importantes reguladores na área de saúde. Isso vai valer para várias outras áreas. Então, um Estado organizado, forte, capaz de dialogar com os setores sociais, ele é fundamental, né? E esse Estado capaz de dialogar, ele tem que dialogar com o mundo também, ele tem que estar aberto para entender que o mundo é um espaço de diálogo e não dizer eu resolvo tudo aqui sozinho. Então, lideranças que olhem para o mundo, né, e lideranças que tenham capacidade de dialogar com o mundo, elas também trazem externalidades negativas ou positivas para os nossos países. E eu acho que a gente está num momento em que a gente está dialogando com o mundo, a gente está pensando a sustentabilidade, a gente está pensando na inclusão. De fato, onde a gente vai chegar, ainda existe um longo caminho para a gente perseguir no país. E, para isso, a produção de informação, produção de evidência, produção de debate público é fundamental, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, que, na verdade, é uma fala, né, que poderia ser um processo de debate também, mas é de duas perspectivas, de duas instituições diferentes, né, atuando no âmbito internacional, atuando no âmbito nacional, mas também com essa agenda internacional, é como é que a gente faz avançar, da perspectiva de cada um de nós, debates que hoje estão relativamente interditados no mundo, né? E que, se esses debates não avançarem, se cada um ficar no seu modelo de desenvolvimento, vai ficar muito difícil a gente conseguir construir um desenvolvimento nacional e mundial que seja mais inclusivo e que, por sua vez, seja mais sustentável também. Perfeito. Muito obrigado. Acho que o nosso tempo acabou. Obrigado.